Bom, gente, então, assim, houve aí uma queda da internet, né? Continuando, né, retornando aí à atividade, nós paramos aí nas arritmias supraventriculares, a gente estava falando sobre o ritmo atrial multifocal, são frequências abaixo de 100, na vigência de pelo menos, né, no aparecimento do traçado eletrocardiográfico, de 3 ondas P's, tá certo? De morfologia com características distintas entre si. Normalmente, o ritmo atrial multifocal, ele é exibido aí com frequências cardíacas menores do que 100 batimentos por minuto. Nós havíamos aí parado nesse slide, onde a gente mostra, né, exatamente aí a presença da onda P no traçado normal e em determinados momentos do ciclo do traçado eletrocardiográfico, você vê que o paciente ele apresenta morfologias, né, estímulos atriais de características diferentes entre si, mas sempre na presença de uma onda P normal, tá certo? No que diz respeito à sua amplitude, duração e eixo, tá certo? Tanto o batimento ectópico atrial, né, a taquicardia atrial ectópica, como a taquicardia atrial multifocal, né, elas não têm assim uma prevalência muito grande dentro dos serviços de urgência e emergência, mas vocês devem ter o conhecimento que quando pegarem, né, um traçado eletrocardiográfico, vocês observam que existe a onda P, ou seja, portanto, o ritmo é sinusal. E para se diferenciar de uma taquicardia de origem sinusal, nós vamos ver aí mais para frente, nós temos aí essas variantes, tá certo? No que diz respeito aí às taquicardias atriais. Nós temos um outro tipo, né, também de taquicardia atrial multifocal, que tem as mesmas características do ritmo atrial multifocal que eu falei, né, que é a presença de 3 ondas P, porém, a frequência cardíaca, no caso da multiauricular, na multifocal, ela vai ser com frequências cardíacas acima de 100 batimentos. Essas 3 taquicardias atriais, elas ficam mesmo só com um refresco na memória e uma indução de ampliação de conhecimento para aqueles que realmente se interessarem, né, pelo estudo aí eletrocardiográfico mais detalhado. Mas lembrando que são arritmias que podem acontecer mesmo na vigência de ondas P. Certo? Aqui um exemplo de uma taquicardia auricular ou atrial multifocal. Olha lá, vocês veem aqui a presença de ondas P alterando conformidade, alterando o tempo de ativação em relação à sua onda T e à onda P inicial, tá certo? E com a diferença de que a frequência, quando ela acontece, é uma frequência acima de 100 batimentos por minuto. Então, não se preocupem no que diz respeito a essas taquicardias, que ficou mesmo mais para ampliação de conhecimento. Agora, no que diz respeito ainda às arritmias supraventriculares, o que realmente é uma coisa extremamente importante, prevalente, esta sim, vocês devem ter um conhecimento, né, assim, bem sólido, bem consistente. Este tipo de arritmia supraventricular vai aparecer com frequência para todo mundo aí, tá? É a fibrilação atrial. Esta sim, tá? Tudo bem, nós temos lá taquicardia, batimento ectópico atrial, taquicardia atrial multifocal com frequência abaixo de 100 e superior a 100, presença das ondas P aí alterando, modificando a morfologia da onda T, morfologias de onda P diferentes, mas no caso da fibrilação atrial, aí sim, nós entramos em uma das pedras angulares das arritmias,
de origem supraventricular, com extrema prevalência dentro do serviço de urgência e emergência. Então, o que vai conceituar aí para mim a fibrilação atrial, tá? É a ausência da onda P anterógrada ao QRS. Ou seja, na hora que você pega e faz o traçado, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, você não vai enxergar a presença de uma onda P anterógrada, certo? Normalmente, os complexos QRS vão estar irregulares, ou seja, aquela uniformidade que vocês têm em mente do RR, né? Do R do QRS, do RR regular, com a presença de uma onda P anterógrada, isso não vai existir, tá? Dentro do traçado eletrocardiográfico de uma arritmia supraventricular caracterizada por uma fibrilação atrial. Existe uma atividade elétrica atrial, sim, só que ela é extremamente desorganizada, tá bom? Com uma frequência atrial entre 450 e 700 ciclos por minuto. Quer dizer, a resposta, a desorganização dessa atividade elétrica é de uma magnitude tal que são frequências altíssimas, onde realmente se suprime dentro do traçado a presença dessa onda. E, no sentido de compensar a questão hemodinâmica, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma resposta em relação a esse ritmo, a essa atividade elétrica caótica desorganizada. Nós vamos ter uma resposta ventricular, ou seja, o ventrículo vai assumir o ônus da desorganização e a ausência da contração atrial. E aí nós vamos ter a resposta ventricular. E essa resposta ventricular é que vai dar a característica eletrocardiográfica do traçado com a presença da irregularidade no padrão RR, tá certo? Bom, então, fibrilação atrial, né? É muito importante que vocês tenham em mente que isso, sim, do ponto de vista de uma arritmia supraventricular, porque o processo arritmogênico ele está acima do nó atrioventricular, ela vai ser caracterizada, eis aqui um traçado normal, P, QRS, T, P, QRS, T, e assim sucessivamente. RR, olha aqui a ponteira do mouse, RR regular, ou seja, a mesma duração é igual à mesma duração no próximo ciclo, etc, etc. O eletrocardiograma da fibrilação atrial, devido, então, a essa atividade elétrica caótica desorganizada com frequências altíssimas, nós não enxergamos, olha aqui, aonde que tem onda P aqui? Olha, não existe onda P, tá certo? O RR dá o quê? Ele não tem a mesma regularidade, tá? Que nós vemos aqui no eletrocardiograma normal. Olha esse RR irregular, olha aqui, como é que ele está, tá certo? Um RR irregular. Aonde que está a onda P? Nós não temos. Aqui nós temos uma duração de RR de X, aqui de X menos alguma coisa, aqui volta X mais alguma coisa, aqui X menos alguma coisa, mais ainda, tá certo? E uma frequência ventricular extremamente variável, uma resposta ventricular variável. Nesse caso, nós não vamos utilizar aqui, ó, a onda P para se fazer entrar na contagem da frequência. Aqui nós vamos ter que fazer uma média deste ciclo, né? Como eu expliquei na aula de eletrocardiograma, né? Nós vamos ter que tentar definir essa frequência cardíaca através de uma média, tá bom? Então, características da fibrilação atrial. A arritmia supraventricular, uma das mais prevalentes e comuns dentro do setor de emergência,
caracterizado pela ausência de onda P e de regularidade do intervalo RR, tá bom? Baseado, né, na manutenção de uma resposta ventricular variável, onde nós vamos ter frequências aí baixas, normais, ou frequências muito altas, dependendo da resposta metabólica desse paciente que está sendo acometido de arritmia. Tá bom? O outro tipo, também muito comum, de arritmia supraventricular, gente, é o flutter atrial, tá certo? É a ausência de onda P anterógrada ao QRS, revelando que a fibrilação atrial é o quê? Também a ausência de onda P anterógrada, tá certo? Então, a ausência de onda P anterógrada ao complexo QRS tem dois representantes, um mais prevalente, que é a fibrilação atrial, e um menos prevalente, porém ainda com características de aparecimento marcantes, que é o flutter, que quando nós traçamos, né, fazemos o traçado eletrocardiográfico, nós vamos ter uma característica, tá? Isso vocês vão lembrar agora, vão guardar para o resto de suas vidas, que é a característica do traçado em dente de serrote, em dente de serra. Lembram no serrote? Tá certo? Você tem todos aqueles dentinhos, né? Aquelas lâminazinhas. Portanto, é isso que você vai ver no traçado eletrocardiográfico de um paciente que chega com um quadro de arritmia, com sensação de taquicardia, tá certo? E quando você faz o eletrocardiograma, você não vai enxergar a onda P, né? Aquela habitual P, QRST, você não vai ter a P. Você vai, diferentemente da fibrilação atrial, que também é a ausência da onda P anterógrada, tá? Nesse caso, o complexo, o intervalo RR, ele vai estar regular. A frequência cardíaca dessas ondas P ocultas, elas podem variar entre 240 a 340 batimentos por minuto. E o flutter atrial, portanto, é uma atividade atrial, uma atividade elétrica atrial mais organizada do que na fibrilação atrial. Ela apresenta duas direções de ativação, por isso que existe o dente de serra, tá certo? A forma mais comum tem sentido anti-horário, com frequências entre 240 e 340 batimentos por minuto, que é o tipo 1, tá? E apresenta um padrão característico, como eu falei, das ondas Fs, das ondas em padrão de serrote, tá? Com aspectos, né, como eu disse, em dente de serrote, e sempre vão ser negativas nas derivações inferiores. Não se preocupem, na hora que vocês fizerem, o paciente chegou com sensação de taquicardia, você faz o eletrocardiograma, não identifica a onda P, tá certo? Na hora que você observar que existe um padrão serrilhado, tá certo? Frequente, com um RR mais regular, o primeiro diagnóstico que vocês podem fazer é que esse paciente está apresentando um flutter de origem atrial, tá certo? Olha aqui como que é a imagem do traçado eletrocardiográfico. Olha aqui a presença, né, do dente de serra. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, na derivação D2, a gente enxerga melhor. Olha, tá vendo? Não parece um dentezinho de serra lá? Negativo, positivo, negativo, por conta das duas apresentações na direção, como eu disse. Positivo, negativo. Olha, aonde que está a onda P aqui? A gente praticamente só enxerga a onda P, né? E o flutterzinho, todo, né, em padrão de dente serrilhado, em padrão de
de serrote, né? Tem uma daquelas faquinhas de cera. É isso que nós... Olha aqui na derivação D1, olha aqui em cima, olha lá, olha o padrão de dente de serra. Então, a gente não tem, olha, onde teria que ter uma onda T, uma onda P aqui, ó, não existe. Isso é a característica de um quadro de arritmia supraventricular, já mais frequente, já mais prevalente, menos um pouco que a fibrilação atrial, tá certo? Tanto é que o tratamento, quando a gente tiver aula sobre o tratamento das arritmias, nós vamos realmente dar uma importância maior, principalmente aí para o tratamento da fibrilação atrial, e em segundo lugar o flutter, visto que as outras 3 taquicardias atriais que nós temos, né, não são tão prevalentes. Então, guardem isso. Onda P, sensação de taquicardia. Traçado eletrocardiográfico. Ausência de onda P anterógrada ao complexo QRS. RR irregular, com ausência de onda P, fibrilação atrial. RR mais regular, presença de ondas F, ou dentes de serrote, ou ondas de serrilhamento, tá certo? Ondas serrilhadas, ondas Fs. Frequências altas. Quando eu falo entre 240 e 340 batimentos, se você pegar a distância daqui a aqui, é exata, e calcular a frequência, é aí que nós vamos ver que essa frequência está alta. Portanto, é a predominância do flutter atrial. As 2 arritmias supraventriculares, que são caracterizadas pela ausência de onda P no traçado eletrocardiográfico, tá certo? Das mais prevalentes no nosso dia a dia de emergencistas, tá certo? Existem também arritmias supraventriculares. Elas aparecem de uma maneira um pouco menos prevalente, tá certo? Mas também são caracterizadas, né, pela ausência de uma onda P, porém, neste caso, né, especificamente que nós denominamos de ritmo juncional, tá? É um ritmo de suplência, é um ritmo onde você, quando faz o traçado eletrocardiográfico, você não identifica uma onda P também, tá certo? Porém, neste caso, não existe, na maioria das vezes, né, uma frequência cardíaca, né, contada através dos intervalos do RR, da distância dos 2 RRs, né, dos ciclos, expressiva, né, de uma maneira marcante, que traga uma sintomatologia importante para o paciente. Então, quando vocês se depararem, tá, com um paciente do setor de urgência e emergência, normalmente aí um paciente com algum distúrbio hidroeletrolítico importante, aí, certo? Você faz o traçado, você não identifica a onda P, porém se existe um padrão QRS regular, tá certo? Normalmente com estabilidade hemodinâmica, né? Um RR regular, sem artefatos, como, por exemplo, a presença de uma onda do tipo F, o de dente tipo serrote, nós vamos estar diante de uma arritmia supraventricular denominada de ritmo juncional. Olha aqui o que é o ritmo juncional, gente. Ó, você tem um complexo QRS-T, bonitinho, faz um intervalo para o próximo ciclo. Olha aqui, cadê a onda P? Não tem. QRS, onda T, ela vai. Cadê a onda P? Não tem. QRS, onda T. Olha o RR. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Vamos para o próximo ciclo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. E assim sucessivamente, ou seja, a mesma distância daqui a aqui, a mesma duração é a mesma daqui a aqui, tá bom? Então, normalmente o ritmo juncional é esse ritmo que vocês vão observar no eletrocardiograma, onde nós vamos ter aí, na maioria das vezes, uma supressão, certo? Com um RR regular e uma frequência cardíaca não tão aumentada e sem uma repercussão clínica importante no momento. Isso sim pode evoluir e se deteriorar de uma maneira assim não muito adequada, mas com a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos ácido-básicos ou processos isquêmicos, na maioria das vezes a gente consegue reverter esse ritmo, tá? Mas nada se compara em termos de gravidade, em termos de urgência de tratamento, com a fibrilação atrial e o flutter atrial. Portanto, dentre as arritmias supraventriculares, batimento equiptoatrial, taquicardia atrial multifocal, ritmo juncional, todas essas arritmias de origem supraventricular, para que vocês tenham conhecimento, nunca vão chegar em termos de prevalência de aparecimento a, por exemplo, uma fibrilação atrial e, em segundo lugar, a um flutter atrial. Bom? E tentando aí finalizar as arritmias supraventriculares, tá certo? Que talvez depois da fibrilação do flutter seja o tipo de taquicardia, de sensação mais comum que existe, né, para as arritmias de origem supraventricular, é a taquicardia sinusal, gente. É a mais comum, tá? O que é a taquicardia sinusal? É o que o paciente vai chegar para você com aquela famosa sensação de batedeira, de aperto no peito, de ritmo, de sensação que o coração está saindo pela boca. Na hora que você faz o traçado eletrocardiográfico, você vai enxergar uma onda P, um complexo QRS, uma onda T, uma onda um RR regular, só que com frequências altas, tá certo? E aí é o seguinte, o que na maioria das vezes causa as taquicardias de origem sinusal, ou seja, as taquicardias fisiológicas, né, do ponto de vista assim, de traçado, onde você vai ter toda a sequência P, QRS, T, tá certo? Porém, com frequência alta. Normalmente, hipoxemia, febre, dor, hipovolemia nos choques circulatórios, hipertireoidismo, tá certo? Quadros sépticos, quadros de ansiedade, né? Esforço físico extenuante, tá certo? Tudo isso leva ao aparecimento de uma arritmia do tipo supraventricular, aonde você está tendo um estímulo acima do nó atrioventricular, esse estímulo está sendo mantido, neste caso, exibindo onda P, complexo QRS, onda T, e as causas mais comuns, hipoxemia, né, falta de ar, febre, dor, hipovolemia, hipertireoidismo, etc. Né? São as principais causas aí das arritmias supraventriculares caracterizadas pela taquicardia sinusal, tá certo? Então, assim, o que é que vocês fizem, né? Assim, bem tranquila, né? E que tenham em mente os próximos passos aí dentro da medicina. Primeiro, que existem taquicardias de origem supraventricular e ventriculares. Que dentro das taquicardias supraventriculares, nós vamos ter aí três representantes importantes, tá certo? Quais sejam
fibrilação atrial, flutter atrial e taquicardia sinusal, certo? Que fibrilação atrial e flutter atrial são taquicardias com frequências muito altas, tá certo? Que vão manter o ciclo cardiológico exatamente através de uma resposta ventricular, tá certo? Que no traçado eletrocardiográfico vão exibir irregularidade quando fibrilação atrial do intervalo RR, quando flutter atrial, esse intervalo RR vai ser regular, tá certo? Que, no caso do flutter atrial, nós vamos ter aí uma atividade atrial caótica desorganizada, variando de 240 a 350 batimentos por minuto, e o seu RR vai estar normal. E que nós temos outros representantes de arritmias supraventriculares menos prevalentes, com menos significado clínico, tá certo? Não de menor importância, mas assim, em função da baixa prevalência, na maioria das vezes, a gente tem um tempo maior para tratar, que é o que? O batimento ectópico atrial, a taquicardia atrial multifocal, tá certo? E o ritmo juncional. Perfeito? Então, isso é o que tem que ficar guardado para vocês no que diz respeito aí às arritmias supraventriculares. Entrando nas arritmias ventriculares, ou seja, o processo arritmogênico ele vai estar abaixo, né, do nó atrioventricular, próximo à região do feixe de His. Aí sim, nós vamos ter, né, dentre essas arritmias ventriculares, nós vamos ter aí, em termos de menor importância clínica, da mesma maneira que as supraventriculares, por exemplo, a parasístole ventricular, olha aqui, vocês vejam aqui, PQRST, batimento do QRS aqui fora do lugar. Aí vem PQRST, olha lá, outro aparecimento de um outro batimento ventricular ectópico. Isso pode ter o nome de parasístole ventricular, de contração ventricular prematura, de extrasístoles, tá certo? Ou seja, é uma estimulação ventricular fora do padrão, né? Dentro do intervalo de um ciclo cardíaco completo. É a presença de uma contração ventricular prematura. É como se nós estamos lá com o coração, né? Ele está batendo, tá certo? De repente, o ventrículo ele faz uma contração ventricular prematura. Então, a parasístole ventricular, ou alguma dessas outras denominações que eu coloquei, corresponde ao batimento originado no ventrículo em foco, né? Que compete com o ritmo fisiológico do coração. Então, o coração está lá, 70, 80 batimentos por minuto, e você tem que estar entendeu? Ele vai fazendo contrações ventriculares que aparecem dentro do ritmo fisiológico desse coração. Isso tem alguma importância clínica? Na maioria das vezes, um determinado número não, como nós vamos ver no tratamento depois das arritmias, tá certo? Mas é aceitável até um determinado número de parasístoles ventriculares, né, de contrações ventriculares prematuras. Um outro ritmo que existe, tá certo? De arritmias ventriculares, também dentro da mesma filosofia, né, no caso das arritmias supraventriculares, é o RIVA, que é o ritmo idioventricular acelerado, comumente com frequências cardíacas menores que 120 batimentos.
esse ritmo idioventricular acelerado, gente, ele é uma das características, né, de aparecimento quando a gente faz a reperfusão do miocárdio. Quando você usa lá o agente trombolítico, ou quando você usa, né, você faz a angioplastia, né, com colocação de stent, onde você reperfunde o coração. Quando existe essa reperfusão, normalmente, tá certo? Eu estou aqui falando aqui porque é mais prevalente, né? Que pode ver que ele pode ocorrer em miocardites, cardiopatias, distúrbios hidroeletrolíticos, mas assim, lembre do ritmo idioventricular acelerado quando você estiver na sala de emergência tratando um paciente com uma síndrome coronariana aguda, com supra ou sem supra do segmento ST, tá certo? Que você faz a terapia de antiagregação e fibrinolítica e ou, tá certo? A colocação de um stent, né, ou a realização da angioplastia, você, na hora que reperfunde o miocárdio, ele vai apresentar exatamente essa morfologia com esses QRS de grande amplitude, a onda T bem mais invertida, tá certo? E elas aparecem, tá? Elas aparecem, olha aqui, ó, prestem atenção, olha aqui, ó, o complexo onda P, complexo QRS, T, onda P, complexo QRS, T. Olha aqui onde que aparece esse ritmo ventricular acelerado. Por que acelerado? Olha aqui a distância de um quadradinho ao outro. Aqui, se você dividir por 1.500, você vai ter uma frequência alta, tá certo? O RR regular são QRS de grande amplitude e que estão aqui entremeados, olha aqui, ó, entremeados em ritmos, né? Em ciclos cardíacos que exibem complexo QRS, onda P complexo QRS e onda T de características normais, tá certo? Então, ou seja, é a presença de complexos QRS mais bizarros, porém com duração dentro da normalidade, de grande amplitude, que estão entremeados, né? Entre ciclos cardíacos normais e normalmente vão aparecer durante o processo de reperfusão do miocárdio. Por isso que são denominados de ritmo idioventricular acelerado. Aqui o outro exemplo de, como eu disse, em relação à parasístole ventricular, é aqui no caso as extrasístoles ventriculares, que é a mesma coisa basicamente, tá? Olha lá, você vem com um complexo, né? Olha lá, onda P, complexo QRS, onda T, aparece uma contração ventricular prematura, tá certo? Faz-se uma pausa, vem de novo, olha lá, onda P, complexo QRS, T, onda P, complexo QRS, T, até o aparecimento de uma contração ventricular prematura. O que difere a parasístole ventricular da extrasístole ventricular? Na maioria das vezes, a parasístole ventricular ela não tem uma pausa pós-extrasistólica. Ela aparece dentro do ciclo, tá certo? Então, a sensação de arritmia é mais pressentida pelo doente. Já a extrasístole ventricular é uma contração prematura dos ventrículos, tá certo? Porém, a partir do momento que essa extrasístole aparece, tá certo? Você vai ter uma pausa compensatória, né? Onde se recicla o intervalo RR, tá bom? Então, diferença de extrasístole ventricular e parasístole. Ambas trazem sensação de arritmia para o paciente, ambas são caracterizadas por contrações ventriculares prematuras, porém, parasístole não exibe pausa, extrasístole
exibe a pausa extrasistólica. E aonde eu vejo a pausa extrasistólica? Aqui, gente, ó. Tá vendo, não tá? PQRST, PQRST e assim. Opa, apareceu contração ventricular. E como eu sei que isso é uma contração ventricular, que é uma parasístole e uma extrasístole? É a morfologia, gente, olha, semelhante ao complexo QRS, certo? Lembra lá da taquicardia atrial multifocal, por exemplo, onde nós temos ondas P's, no mínimo, pelo menos 3, de características distintas? Aqui, no caso da extrasístole ou da parasístole ventricular, nós vamos ter o aparecimento de um padrão eletrocardiográfico de QRS fora do seu local. Tá bom? Então, é isso. Da mesma maneira, tá certo? Da mesma maneira que, dentre as arritmias supraventriculares, nós temos aí de grande importância, né, a fibrilação atrial, o flutter atrial, certo? E a taquicardia supraventricular, de um modo geral. Nós, nas arritmias de origem ventricular, ou seja, onde você tem a manutenção do foco arritmogênico abaixo do nó atrioventricular, próximo à bifurcação do feixe de risco, isso é o padrão mais comum, né? Nós vamos ter, então, o quê? Agora, sim, em termos de importância, certo? Do ponto de vista clínico, que vai exigir tratamento e identificação adequada, são as taquicardias ventriculares. As taquicardias e fibrilação ventricular. A taquicardia ventricular, ela, normalmente, ela pode ser representada por 2 tipos de morfologia eletrocardiográfica. Aquela monomórfica, como o próprio nome diz, ela é mono, ou seja, é uma taquicardia ventricular cuja característica dos complexos QRS vão ser semelhantes, vão ser únicos, e nós temos a taquicardia ventricular, né, polimórfica, depois eu vou mostrar o slide. Então, começando com a monomórfica, ela corresponde a um ritmo ventricular, tá? Ou seja, então vai aparecer padrões eletrocardiográficos semelhantes ao QRS, com pelo menos 3 batimentos sucessivos. Ou seja, você está vindo lá, PQRST, PQRST, de repente, um padrão tipo ventricular, outro padrão tipo ventricular, outro padrão tipo ventricular. Os 3 iguais. Você está diante de uma taquicardia ventricular de origem monomórfica. Tá bom? Exemplo de taquicardia ventricular monomórfica. Tá certo? É isso. Olha, você vê. São frequências ventriculares extremamente altas, né? Se você pegar aqui e contar os quadradinhos e dividir por 1.500, você vai ver que ela vai ter uma frequência aí acima de 180 batimentos por minuto, né? Isso acaba suprimindo, inclusive, vou aparecer para você ver o que é lá, ó. Que ele estava vendo com PQRST normal. De repente, ele entrou em taque ventricular, por exemplo, uma intoxicação aí por um agente tricíclico, uma hiperpotassemia, uma alteração de cálcio, uma isquemia miocárdica, tudo isso pode desencadear, desculpa, uma taquicardia ventricular. Olha por que ela é monomórfica. Esse é igual a esse, que por sua vez é igual a esse, que por sua vez é igual a esse. Por que é monomórfica? Aspecto de QRS. E por que é monomórfica? Olha, pelo menos 3 seguidas. Aqui nós temos tanto, né? Mas, ó, pelo menos 3
expressões eletrocardiográficas semelhantes a QRS, olha, idênticas, tá bom? Então, isso caracteriza as taquicardias ventriculares do tipo monomórfico, tá bom? E aí, temos a polimórfica, tá certo? Que é um pouquinho pior do ponto de vista clínico. As causas, na maioria das vezes, são as mesmas. Na maioria das vezes, dentre as arritmias ventriculares, a taquicardia ventricular polimórfica, ela vai cursar com instabilidade hemodinâmica, ela pode ser originária da deteriorização de uma arritmia ventricular do tipo taquicardia ventricular monomórfica, tá certo? Ela vai exibir um ritmo ventricular de QRS com morfologia variável, tá? Não vai ser igualzinha à taquicardia ventricular monomórfica. A frequência sempre vai ser superior a 100 batimentos por minuto. E essa taquicardia ventricular monomórfica, tá? Ela pode ser classificada em taquicardia, arritmia ventricular do tipo taquicardia ventricular polimórfica, onde nós vamos ter uma frequência acima de 100, com padrões de QRS de origem, com padrões do tipo QRS, só que de características de traçado diferente, um em relação ao que sucede ou ao que precede, tá certo? E ela pode ser sustentada ou não sustentada. Quando vocês escutarem a expressão, paciente deu entrada no pronto atendimento com uma taquicardia, com uma arritmia do tipo ventricular, ele infartou, por exemplo, ele desenvolveu uma arritmia ventricular, no eletrocardiograma nós vimos que era uma taquicardia ventricular do tipo polimórfico, e ela era sustentada. Quando se fala sustentada, significa que essa arritmia, ela se sustenta por mais do que 30 segundos, tá certo? Durante o traçado eletrocardiográfico. E ela é não sustentada quando ela é fugaz, quando ela aparece e espontaneamente desaparece, tá? Quer dizer, isso até ela evoluir para uma forma sustentada e depois aí fica, né? Então, esses são os dois principais tipos de taquicardia ventricular, a monomórfica e a polimórfica. Olha a polimórfica, como é que é diferente da monomórfica. Olha os padrões. Aqui, ó, por exemplo, nós temos um ciclo, né, normal, tá vendo? Olha lá. QST. Aí começou. Olha lá. Olha, aqui de pouca amplitude, aqui ele está alargado, aqui ele está mais alargado, aqui tem uma amplitude alta, aqui ele alarga a base, aqui ele faz dois padrões tipo monomórfico. Então, assim, isso aqui, esse paciente, praticamente, ele vai, se não estiver já, ele vai entrar no quadro de instabilidade hemodinâmica, relembrando que a maioria das taquicardias ventriculares, elas estão relacionadas aí com processos isquêmicos do miocárdio, tá certo? E a gente tem que realmente atuar de uma maneira bem incisiva e rápida, tá? Então, lembrando, né, só para comparar, fixem bem esse slide, tá certo? Monomórfico, ó, padrão eletrocardiográfico de QRS, e, lembrem bem, polimórfico. Tá certo? Bom, dentre as arritmias ventriculares, em termos de importância, né, nós temos aí as taquicardias ventriculares monomórficas, polimórficas, como nós vimos, e temos uma taquicardia importante, né, que nesses últimos tempos aí de Covid foi muito falada, como consequência aí de uma alteração no intervalo QT do eletrocardiograma,
em decorrência do uso aí da cloroquina, tá certo? Que leva ao aparecimento de uma arritmia denominada torsade de Poix, ou seja, torção de pontas. Imaginem agora na cabeça de vocês, prestem bem atenção, imagine um cinto de calça, cinto masculino, cinto feminino. Imagine vocês pegando esse cinto. Imagine que vocês estão pegando, estiquem a mão e colocam para cima assim. Imagine que vocês estão pegando um cinto. O cinto está aqui, vocês estão olhando para o cinto. Aí, com essa mão de cá, com a mão direita, vocês dobrem esse cinto. E com a mão esquerda, dobrem ao contrário. Enquanto uma mão dobra para frente o cinto, a outra mão dobra para trás. O que vocês estão fazendo? Uma torção de pontas. E é exatamente isso, por isso que tem esse nome, torsade de Poix, tá certo? É uma arritmia fatal, se não tratada, tá certo? Decorrente de alterações, principalmente no intervalo QT, que vão causar o quê? Uma torção de pontas, a cinta invertida. E o que torce nessas pontas? A polaridade dos complexos QRS. Olha, aqui o QRS está se tornando negativo e o outro positivo, ou sucessivamente, tá? Então, trata-se de uma taquicardia, trata-se de uma arritmia ventricular, caracterizada por uma taquicardia de QRS largo, tá? Ela é polimórfica, como no slide aqui anterior, ela é polimórfica, porém, mesmo sendo polimórfica, esse QRS, ele gira, igual eu expliquei para vocês, em torno da linha de base, tá? Ao cinto, olha as mãos torcendo assim, com torção de Poix, torção de pontas, tá certo? Geralmente ele é precedido por ciclos longos e curtos, tá? Extrasístole com batimento sinusal e extrasístole. Ele tem aí, né, de origem congênita, por conta do QT longo, ou secundário, como eu disse, ao uso de fármacos ou distúrbios hidroeletrolíticos. E dentre, nós vamos ver o tratamento, na aula, quando a gente fizer aula de tratamento das arritmias, e dentre o tratamento aí, e dentre os distúrbios hidroeletrolíticos, os mais importantes, nós vamos ter aí a questão do déficit de magnésio, tá certo? O déficit de magnésio, ele pode levar ao aparecimento de uma arritmia do tipo torsade de Poix. Certo, gente? Então, assim, em termos de arritmias ventriculares do tipo taquicardias ventriculares, vamos lembrar: taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica e torsade de Poix. E aqui nós temos um diopositivo, aonde a gente tem uma torsade de Poix. Olha lá. Ó, olha lá em cima. Certo? São diferentes os QRS. Torceu a ponta. Ficou negativo. Mesma coisa, QRS polimórficos, né? Torceu a ponta. Forma bizarra. Torceu a ponta. Ah lá. É o traço que parece com uma cinta torcida, gente. Então, lembre o seguinte, o que vem a ser o torsade de Poix? É uma arritmia ventricular. Se não tratada, ela é fatal. Tá certo? Ela é uma parente da taquicardia ventricular polimórfica, ou seja, frequências altas. Normalmente cursa com estabilidade hemodinâmica, tá? É caracterizada por alternância do eixo elétrico desse complexo QRS por positivo e negativo, tá certo? E pode ser de origem congênita
ou relacionada aí a distúrbios hidroeletrolíticos graves. Dentre esses distúrbios hidroeletrolíticos graves, destaca-se a hipomagnesemia, tá certo? Ou a interação de fármacos, que podem levar a esse quadro. No nosso panorama atual, os fármacos que mais levavam à presença dessa arritmia, cloroquina junto com azitromicina, e do ponto de vista aí, esquecendo pandemia, do ponto de vista clínico, guardem isso quando vocês estiverem fazendo cardiologia, né, no 5º ano, no 4º ano, é o uso de antibióticos do tipo fluoroquinolonas, podem induzir a esse tipo de arritmia com alteração do intervalo QT, antidepressivos tricíclicos, tá certo? Nortriptilina, amitriptilina, imipramina, etc., podem também levar a esse tipo, tá bom? Então, lembrando, guarda torsade de Points, torção de pontas, é uma arritmia polimórfica com inversão de polaridades e que tem que ser tratada de forma efetiva e... Tá bom? Tá terminando a aula já, viu, gente? E assim, nós vimos as taquicardias ventriculares e agora nós vamos entrar para a fibrilação ventricular. É uma arritmia ventricular, tá certo? Ela é, na maioria das vezes, consequência da deteriorização das taquicardias ventriculares, na maioria das vezes polimórficas, tá certo? São ondas, né? Caracteriza-se pela presença de ondas bizarras, caóticas, de amplitude e frequências variáveis, né? Ela pode ser precedida pelas taquicardias ventriculares ou pela TDP, que é a torsade de Points, tá bom? E que se degeneraram em fibrilação ventricular porque não houve um tratamento adequado. Gente, lembrando do suporte avançado de vida, por que a gente tem que dar o choque primeiro? Porque na maioria das vezes a fibrilação ventricular grossa ou fina, tá certo? Ela corresponde ao ritmo da parada cardiorrespiratória. Então você precisa dar um choque nesse coração para reorganizar o impulso elétrico de forma fisiológica. Ato, ventrículo, né? Sistema de Purkinje, etc, etc. Tá certo? Comumente, a fibrilação ventricular já como consequência da deteriorização de uma fibrilação ventricular polimórfica ou de uma torsade de Points, né? Ela é consequência de um processo importante do miocárdio. Como que ela se caracteriza, gente? Ela vai se caracterizar exatamente por esse padrão. Olha lá, ritmo caótico, desorganizado, você não consegue identificar aí sequer o complexo QRS adequado. Na maioria das vezes, o paciente não vai ter pulso, tá certo? Você vai ter que, a única maneira de resolver isso é chocando o paciente, é desfibrilando, o que nós vamos estudar, né? A diferença entre desfibrilar e cardioverter, no que diz respeito ao tratamento das nossas arritmias, tá certo? Esse é o ritmo de fibrilação ventricular, que é, assim, a pior das heranças, né? Dentre as arritmias ventriculares aí. Quando o paciente chega nesse ponto, como eu disse, esse é o ritmo de parada cardiorrespiratória, tá certo? Bom, então, em termos de arritmias, de arritmias, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, taquiarritmias, nós temos as supraventriculares e as ventriculares. Das supraventriculares, eu quero que vocês peguem aí no nosso referência bibliográfica e revejam bem. Flutter atrial, fibrilação e taquicardias supraventriculares do tipo paroxísticas, tá certo? Dentre as arritmias ventriculares, eu quero que vocês tenham especial atenção em relação às taquicardias ventriculares
monomórficas e polimórficas, a torsade plana e a fibrilação ventricular. Tá bom? Agora, a bradiarritmia é rápido, tá certo? É exatamente o contrário das taquiarritmias, é onde o paciente vai chegar no setor de emergência com síncope, com pré-síncope, com hipotensão, com quadro de escurecimento visual, com dificuldade, por vezes, respiratória, com alterações de postura e de... É onde nós vamos ter o quê? Uma diminuição na frequência cardíaca do paciente abaixo de 50 batimentos por minuto, tá certo? Nós vamos relembrar que a condução atrioventricular, ela pode ser retardada, e exatamente o retardamento dessa condução atrioventricular que vai determinar, tá certo, ao aparecimento da bradiarritmia. Lembrando que na condução atrioventricular, do período do início da onda P ao início do QRS, nós vamos ter o quê? Para o estudo das bradiarritmias, que é de especial importância, o intervalo PR, tá? Onde você vai ter a TAV, que é a ativação, o tempo de ativação atrial, você tem a ativação atrial, o impulso chega na junção AV, existe um retardo fisiológico, né, que é uma duração que vai de 0,12 a 0,2 segundos, tá certo? E que vai exatamente dar a característica fisiológica ao intervalo PR, tá bom? Então, a alteração nesse segmento, tá? Olha aqui, ó, do início da onda P, tá? Ao início da onda Q, nós vamos ter o intervalo PR. Esse, né, intervalo PR, tá? É aonde, na maioria das vezes, bom, nós vamos ter, né, quando do ponto de vista patológico, situações que vão levar a quadros de bradiarritmia. Lembrando que a duração do intervalo PR, nós podemos considerar o intervalo PR como sendo normal, ele pode variar aí, ó, normalmente entre 1, 2, 3, 4 quadradinhos, de 4 a no máximo 5 quadradinhos. Nós vamos ter aí um PR no máximo até de 0,2 segundos, tá? Sendo que o normal varia entre 0,12 a 0,16 segundos, de 3 a 4 quadradinhos, tá bom? Então, isso que vai me caracterizar as alterações de bradiarritmia. E aí nós vamos ter os bloqueios. Os bloqueios atrioventriculares é alguma coisa que está bloqueando a passagem do estímulo, né, do átrio para o ventrículo. Nós vamos ter 3 tipos de bloqueios, tá bom? Todos caracterizados por quadros de bradicardia, né, sinusal. Nós vamos ter o BAV de primeiro, de segundo e de terceiro grau. O BAV de primeiro grau é uma situação onde nós vamos ter aquele intervalo PR que eu mostrei no slide, ó, esse intervalo, ele vai ser superior, tá certo, a 200 milissegundos. Ele vai ser superior a 0,2 segundos. Ele vai ser superior a 5 quadradinhos. Lembrando que cada quadradinho, né, pequenininho, tem 0,04 segundos, tá certo? Normalmente, uma frequência cardíaca aí abaixo de 50 batimentos por minuto, tá certo? Ele é benigno, pode ser consequência aí, por exemplo, de uso de medicações antihipertensivas, como, por exemplo, beta-bloqueadores, tá certo? E na maioria das vezes, em atletas, né, indivíduos que fazem bastante atividade física, na maioria das vezes o traçado de um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é caracterizado por um aumento do intervalo PR acima de
0,2 segundos, tá certo? Ele não exige muito tratamento, a não ser aí um controle, né? Um controle periódico, né? Desse seu paciente aí, com visitas regulares a cada 6 meses, dentro ao seu consultório, para que seja feita aí uma avaliação se isso está aumentando ou ampliando esse bloqueio aí da passagem do estímulo elétrico atrioventricular. Aqui um exemplo, a gente, um PR aumentado, né? Com frequência cardíaca aí abaixo de 50. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um pedacinho aqui, 5,5. O intervalo PR é 0,2. Na vigência de um quadro de bradicardia. Tá bom? Isso caracteriza o BAV de primeiro grau. Aí nós vamos para o BAV, o bloqueio aí já começando a ter um significado clínico mais importante. Nós vamos para o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá? Que ele é caracterizado em MOPS, né? Foi o que ele descobriu, né? MOPS tipo 1 e tipo 2. O que é o BAV, o bloqueio ventricular de segundo grau? É a presença da bradiarritmia, da frequência cardíaca menor do que 50 batimentos. E no caso do bloqueio ventricular, do bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS tipo 1, nós vamos ter o quê? O que nós denominamos de fenômeno de Wengenbach. Tá? O que vem a ser esse fenômeno de Wengenbach? Você avalia o eletrocardiograma, você vai ver que o intervalo PR, né, ele está acima de 0,2. Porém, na hora que você vai avaliando, né, por isso que a gente faz todo eletrocardiograma, a gente faz aquela derivação que a gente chama de derivação longa, do D2 longo. Na hora que você vai avaliando os intervalos PR, você vê que, por exemplo, no primeiro batimento, o intervalo PR era 0,2. No segundo batimento, o intervalo PR era 0,22. No terceiro batimento, você via que o intervalo PR era, por exemplo, 0,24. Ou seja, existe um aumento progressivo do intervalo PR até que chega um momento que aquela onda P, até que a condução ela é totalmente bloqueada. Então, o indivíduo ele parte de um BAV de primeiro grau, ele vai ampliando esse intervalo PR, e na hora que ele vai aumentando, de repente ele bloqueia o intervalo. Como a gente pode ver neste exemplo. Karl Friedrich Wengenbach foi quem descobriu, esse médico austríaco, né? Acho que é austríaco mesmo. Ele descobriu esse fenômeno, estudando eletrocardiograma dos pacientes que chegavam no consultório dele e da sua clínica com quadros de bradiarritmia. Olha o que é o fenômeno de Wengenbach, tá? Isso aqui é muito importante que vocês saibam. Olha lá. PQRS. Tá. Aqui, olha para você ver, a gente tinha aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem para o próximo PQRS, ó. Olha aqui, como que aumenta o segmento PR. Olha aqui. Olha aqui esse. Vejam aqui o mouse, ó. Olha aqui esse, olha aqui esse. E se você pegar o PR aqui, você vê que ele aumentou também. Aí a gente passa para o próximo. Olha aqui. Olha a diferença de duração de segmento ST, segmento PR, desculpa. Olha aqui. Olha o tamanho que está esse, olha o tamanho que está esse. Então, ele começa, esse bradicárdico, ele começa, você vai fazendo, por isso que é importante a derivação longa, o eletrocardiograma, olha lá, ó, bloqueou, olha lá. Não teve o QRS, não teve condução atrioventricular para o próximo QRS. E aí faz o quadro de bradiarritmia.
Então, esse é o BAV de segundo grau, fenômeno de Wenck-Bach, ou BAV de segundo grau, MOBITS, tipo 1. O que caracteriza o BAV de segundo grau, MOBITS tipo 1, que é o fenômeno de Wenck-Bach? É o aumento progressivo, é a presença da bradiarritmia com um aumento progressivo do segmento intervalo, do segmento PR, até que ocorra o bloqueio do estímulo atrioventricular. Tá? E aí, dentre o BAV de segundo grau, nós temos o BAV tipo MOBITS tipo 1 e o BAV MOBITS tipo 2. O que existe de diferença em relação ao bloqueio atrioventricular tipo de segundo grau, MOBITS tipo 1 para tipo 2? O MOBITS tipo 1, tá? Ele é caracterizado por o quê? Ele é caracterizado por uma bradiarritmia com aumento progressivo do intervalo PR. E o MOBITS tipo 2, certo? O MOBITS tipo 2, ele é caracterizado, tá? Você vai ter um eletrocardiograma que vai demonstrar um quadro de uma bradiarritmia, só que você não vai ter, vejam bem, ó, você não vai ter um aumento progressivo no intervalo PR. Mas esse indivíduo está indo bem. Olha lá. De repente, o que aconteceu? Formou onda P, bloqueou. Não teve QRS. Tanto é que nós vamos estudar no tratamento das bradiarritmias. Existem algumas bradiarritmias que é obrigatório colocação de marca-passo, transvenoso transcutâneo, definitivo ou não definitivo. E as bradiarritmias de segundo grau, MOBITS tipo 2, onde nós temos um bloqueio, um intervalo PR regular, sem aumento de sua duração, tá? E o aparecimento de um bloqueio súbito, isso é indicação de marca-passo. Tá? Por quê que é indicação de marca-passo? Como é que vocês me responderiam? Por que o MOBITS tipo 1, ou fenômeno de Wenck-Bach, não é indicação de marca-passo, e o MOBITS tipo 2 é indicação de marca-passo? Por um simples motivo, gente. O MOBITS tipo 1, ele é previsível. Ele vai bloqueando, ele vai alargando o PR, pá, bloqueia. A pessoa pressente. Tá certo? Agora, o MOBITS tipo 2, né, o BAV de segundo grau, o MOBITS tipo 2, por que ele é indicação de marca-passo? O indivíduo está normal. Tudo tá. Bloqueou. Entendeu? Você está dirigindo, andando, está num prédio, 5, cai e morre. Né? Então, por isso que é importante que a gente indique o marca-passo no MOBITS tipo 2. É claro que depois, para especialistas e especialistas de cardiologia, ritmologistas, você vai fazer estudo eletrofisiológico, você vai descobrir a causa disso. Isso não é para nós, pobres mortais aqui, emergencistas, não. Tá certo? Isso aqui quem vai descobrir depois são os arritmologistas, né? Para quem gosta disso, pode se especializar só em arritmia cardíaca. Aí ele vai descobrir. Mas, nesse caso, nós, emergencistas, nós temos que colocar, né, instalar os marca-passos, transcutâneos ou transvenosos. Tá bom? Então, esse é o MOBITS tipo 2. E, finalizando, a gente tem o bloqueio atrioventricular do terceiro grau, que é o famoso
BAVT, bloqueio atrioventricular total, onde existe uma total dissociação. Esse paciente está bradicárdico, ele está arrítmico, tá certo? Ele tem sintomatologia de instabilidade hemodinâmica. Na hora que você faz o eletrocardiograma, o que vai exibir? Ondas P completamente dissociadas dos seus complexos QRS. Você tem aparecimento de QRS, você tem aparecimento de onda P, 1, 2, 3, depois tem um QRS, depois tem outro QRS, depois tem uma outra onda P. Então, ou seja, é o bloqueio na condução, a bradiarritmia, relacionada à condução atrioventricular, caracterizada por um bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Neste caso, os estímulos de origem atrial não conseguem chegar aos ventrículos e despolarizá-los, fazendo com que um foco abaixo da região do bloqueio assim assuma um ritmo ventricular. Não existe, portanto, isso que é a característica, tá? Não existe, assim, correlação entre atividade elétrica atrial e ventricular. Você vai ter no eletrocardiograma ondas P não relacionadas ao QRS, né? E aí o ritmo, a frequência do ritmo, você calcular o ritmo atrial, você medir distância de onda P para onda P dentro do ciclo, ele é maior que o ritmo do ventrículo. Você mede ventrículo, QRS com QRS, e mede onda P com onda P, a frequência da onda P vai ser maior que a frequência do QRS. Mas o que caracteriza o BAVT, o BAV de terceiro grau, da mesma maneira que a gente tem a caracterização do BAV de segundo grau, o fenômeno de Wengenbach, nós vamos ter aqui, né, uma dissociação ventricular total. E nesse caso, é condição imperiosa, tá? Que a gente coloca um marcapasso transcutâneo nesse paciente, até a gente obter um transvenoso, tá bom? Então, assim, dentre as bradiarritmias relacionadas à condição atrioventricular, eis aqui, né, o pior dos mundos, que é o BAVT. Aqui, ó, complexo QRS, aí aparece uma onda P, aparece uma outra onda P, aí vem o QRS, aí vem uma onda P aqui perto da onda T, depois uma onda T, aí vem outra aqui, vem outra aqui. Aí você olha aqui, por exemplo, se você mede a frequência entre essa onda P, entre essa onda P e essa onda P, você vai ver que essa frequência aqui ela é superior à presença do ritmo ventricular, tá bom? Então, ou seja, é a dissociação total átrio-ventricular. Certinho, gente? O que eu tinha para falar para vocês em relação às taquiarritmias e bradiarritmias era isso, tá certo? Desculpem aí o começo da aula, onde houve aquela queda, eu detesto isso, que perde toda a sequência. Eu vou tentar, talvez eu divulgue para vocês duas gravações, né? Que é a primeira onde parou e a segunda. Se eu conseguir, eu faço de novo a aula e apresento para vocês. Aí nós temos a segunda parte dessa aula, que são, né, que é o tratamento. Ela é um pouco menor que essa, mas é exatamente o tratamento da fibrilação atrial, do flutter atrial, das taquicardias supraventriculares paroxísticas, das bradiarritmias. Nós temos duas opções. Vocês resolvam com o Breno, e o Breno me avisa à tarde. Ou a gente pode dar essa aula hoje à noite, tipo aí das 7 às 9, ou deixando ela para o reinício das nossas atividades. Lembrando que o conteúdo programático vai ser religiosamente cumprido. Tá bom? Então, vocês definam aí com o Breno, né, que é o representante, e ele vai me falar se vocês vão querer essa aula de tratamento hoje ou no retorno das atividades.
certinho? Estou à disposição no chat aí para dirimir as suas dúvidas aí. Tá bom?